No telão, o tema de hoje, eu anunciei quinta-feira. Muitos irmãos falaram comigo lá do Rio de Janeiro que estarão online, estavam no culto da manhã com o nosso apóstolo e estão agora online conosco para ouvir a respeito de justiça. Tema desta noite: servimos a um Deus justo. Servimos a um Deus justo. Vamos todos juntos confessar isso. É importante que você creia e fale. Vamos lá. Servimos a um Deus justo. Olha o irmão que está ao seu lado e diga isto com fé. Servimos a um Deus justo. Aleluia. Glória a Deus. Está escrito em Provérbios 21:21. O que segue a justiça, e é isso que nós estamos aqui fazendo. O que segue a justiça e a bondade, justiça e bondade estão de mãos juntas, achará a vida. Que vida? A vida abundante. Porque a vida eterna, você não acha por seguir isto ou aquilo, ou praticar isto. A vida eterna é que te encontra, porque é pela graça do Senhor que você é salvo. Mas o que segue a justiça, aquele que já é salvo, que foi justificado, tem uma maneira de viver agora. Seguir em justiça, seguir a justiça de Deus e a bondade do Senhor. Esse achará a vida abundante, a vida plena, a justiça e a honra. Olha que coisa boa é o que Deus tem para você. Vida, justiça e honra. Vida, justiça e honra. Diga: Deus tem para mim vida, justiça e honra. Vamos orar? Vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, santo, justo, verdadeiro, Senhor de senhores, Rei de reis, Juiz dos juízes, perfeito em todos os seus caminhos. Este é o Deus da nossa salvação, Jesus Cristo. Obrigada, Deus, por esta hora em que o teu povo aquieta agora o coração, leva os pensamentos cativos em obediência a Cristo, para ouvir somente a tua voz, para se submeter inteiramente ao agir do teu Espírito Santo. Ó Deus, fala-nos nesta hora a respeito da tua justiça, dos teus caminhos retos, justos, da manifestação desta justiça. Ensina-nos a respeito deste tema. Precisamos conhecer para não sermos destruídos, Pai. E precisamos ver os sinais acompanharem esta palavra. Então, Jesus, nos abrimos para aquilo que o Espírito tem a dizer à igreja nesta hora. E nos abrimos também para tudo que virá desta mensagem, como forma de ação, como forma de sinal, como forma também de comportamento advindo do conhecimento. Nos abrimos, Jesus, para um sobrenatural tão grande, Jesus, que ainda hoje, nesta noite, neste culto, nós veremos a tua bondade e a tua justiça manifestadas no seio desta igreja. E sabemos, Pai, que o Senhor tem para nós vida abundante. Ó Deus, vida abundante. Nós não vamos abrir mão disso. Ó Deus, justiça. E nós não vamos abrir mão disso. E honra. Nós não vamos abrir mão disso. Por isso agora nos rendemos diante da autoridade da tua palavra. E nos colocamos, Pai, totalmente em tuas mãos, para que seja feito em nossa vida a tua vontade e não a nós. E já te damos graças e honras e louvores. Amém. Todo o povo de Deus diga amém e amém.
Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmara. Meus irmãos amados, ovelhas muito preciosas de Jesus Cristo, rebanho que foi comprado a preço de sangue, resgatado da mão do inimigo, selado com o Santo Espírito da promessa e que está num processo de complementação da obra que o Senhor iniciou. Porque aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la. Diga amém por isso. O Senhor quer nos falar a respeito de justiça. É muito profundo o tema da justiça. Um culto não é suficiente. Por isso eu vou abordar um aspecto da justiça. E o Senhor disse: por agora é isto. Mais para frente, nós vamos abordar outros aspectos da justiça. Mas você precisa começar a entender o que é esta justiça. A justiça é, em primeiro lugar, uma virtude moral. A justiça inspira o respeito aos direitos de outra pessoa. A justiça faz dar a cada um aquilo que lhe pertence. A justiça revela o que é absolutamente correto, íntegro e verdadeiro. A justiça jamais pode se desviar, quer para a direita, quer para a esquerda. Por exemplo, se hoje nós tomamos uma decisão qualquer na nossa vida, em qualquer área, e se nesta tomada de decisão nós cometermos um mínimo de injustiça que seja, certamente amanhã nós vamos constatar o estrago da injustiça cometida. Cometer injustiças, deslizes, e agora você sabe, aquilo que não é correto, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é íntegro, por pequeno que seja, por pouco que seja, traz consequências desastrosas à vida. Isto quer dizer que muitas vezes uma injustiça, por menor que ela seja, atingindo uma parte, ela prejudica grandemente o todo. Isto você pode entender agora com relação a uma vida. Pode ser que numa área houve uma injustiça, houve alguma coisa não íntegra, não correta. Porque quando nós falamos de justiça, nós temos uma ideia um pouco distorcida, ou nós pelo menos focamos um aspecto específico da justiça. Mas hoje eu queria que você ampliasse, né, esta definição, este conceito, porque a justiça é algo que absolutamente mexe com o que é correto, com o que é íntegro, com o que é verdadeiro. Ou seja, se numa pequena área, numa área da vida, uma pequena injustiça, algo não correto, não verdadeiro, não íntegro ocorre, nós vamos ter um prejuízo no todo. Às vezes é um erro financeiro, na área financeira, o prejuízo é em todas as áreas. Às vezes é algo que não é correto, não é íntegro na vida familiar. O estrago vai ser em todas as demais áreas. Às vezes é alguma coisa que não é íntegra, não é verdadeira, num relacionamento ou em relacionamentos interpessoais. Mas o estrago atinge outras áreas da vida, atinge o todo. Então o ser humano, especialmente os cristãos, tem abusado e muito do amor de Deus, da sua paciência e da sua compaixão. E talvez por isso mesmo o homem tem negligenciado a mensagem do Evangelho. Tem negado a fé incondicional no Senhor Jesus Cristo e tem até marginalizado, né, se marginalizado em relação a Deus. Vou explicar melhor isso. Muitas pessoas, por permitirem na sua vida injustiças, e quando agora eu falo em injustiças, é permitir na sua vida algo que não é
100% correto, algo que não é 100% íntegro, ou algo que não é 100% verdadeiro, tem tido um estrago em proporções gigantescas e não entende por quê. E o fato de permitirem conscientemente, alguma coisa incorreta, alguma coisa que não é íntegra, alguma coisa que não é verdadeira, isto significa que se está negligenciando o Evangelho de Jesus Cristo. Que se está, na verdade, abusando do amor de Deus, da paciência e da compaixão do Senhor. Isso significa que a pessoa é cristã, ela é salva, muitas vezes ela vai a uma igreja, ela frequenta os cultos, até com regularidade, mas se ela permite na sua vida coisas que não são íntegras, corretas e verdadeiras, ela vai se marginalizando em relação a Deus. O que é se marginalizando? Ela vai ficando à margem daquilo que Deus tem para ela. Porque o que Deus tem é a sua vontade perfeita, boa e agradável. Então o que Deus tem para nós não é incorreto, não é falso e não é algo que falta integridade. Então se isso está na vida, nós passamos a andar, desculpa o termo que eu vou usar, pelas beiradas do Evangelho. Nós passamos a andar à margem. E somos, de fato, marginais, desculpem, mas eu tenho que falar assim para você entender o que isto nos leva, né? Somos marginais da fé. Somos da fé, porém somos marginais. Como nós temos na nossa sociedade pessoas que são cidadãos brasileiros, mas são marginais. Então, você está acompanhando aqui o raciocínio. Eu creio que no fundo, o homem acredita que a misericórdia divina vai abafar todos os erros, que a misericórdia divina vai abafar todas as inverdades, toda a coisa incorreta ou não íntegra. E eu acredito que as pessoas estão aí achando, né, que Deus não terá coragem de disciplinar, de corrigir e de açoitar seus filhos desobedientes. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em Hebreus 12, 5-8. E estáis esquecidos, e Deus falou muito ao meu coração que tem filhos esquecidos na obra de Deus. Esquecidos. Por isso estão vivendo marginalizados. Estão à margem do Evangelho. De Bíblia na mão, frequentando igreja, mas à margem de tudo que Deus tem. Não é preparado, não. Tem consumado, porque preparado já estava e há 2000 anos na cruz ele consumou. Está pronto para se manifestar. Mas alguns não veem isto acontecer. Por quê? Porque estão esquecidos. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. E tem muita gente que, por estar à margem, já está sendo corrigido. E tem gente que, por estar sendo corrigido, não está entendendo e está à margem. Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Quer dizer que quando Deus está corrigindo, às vezes isso é numa intensidade muito forte, porque a pessoa não está, se lembrando de como ela deve viver com verdade, com integridade, não é verdade? Com virtudes de Deus na sua vida. Então a pessoa se esquece de como ela tem que viver, do caráter de Cristo que tem que ser desenvolvido em sua vida, e aí ela começa a ser disciplinada, e ela não entende, e ela vai para um nível de disciplina mais profundo, que é a correção do Senhor. E a correção do Senhor já é tão forte, que muitos estão quase que desmaiando. Ou você nunca ouviu o crente dizer, eu não estou aguentando, está muito difícil, está muito pesado, está muito árduo, está muito sei o quê. E a lei ensinou a dizer que é o diabo. Mas não é o diabo. Nós sabemos que há esquecimentos na obra do Senhor. Há esquecimentos dos filhos de Deus. E se um filho de Deus esquece
que ele tem uma maneira de viver justa, correta, íntegra e verdadeira, então ele vai ser disciplinado pelo pai, vai ser corrigido. E às vezes essa correção vem pesada. E o Senhor nos diz, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Quando é que eu menosprezo? Quando eu estou passando pela correção, eu sei que na minha vida há algo que não está correto, que não é verdadeiro, que não é íntegro, que não é justo, e eu permaneço fazendo aquelas coisas. Ora, vai chegar uma hora que eu vou desmaiar. E o Senhor diz, não desmaia. Eu não estou aguentando, não desmaia. Não, Ele nem permite que se desmaie. Ele diz aqui, por quê? Porque se você desmaiar, você não vai corrigir nada, você não vai acertar o passo. E ele fala, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies, quando por Ele és reprovado. Quando é que Deus nos reprova? Quando as nossas atitudes, como salvos que somos, elas não refletem a justiça de Deus, elas não refletem a vida correta, íntegra e verdadeira de um filho de Deus. Porque isso já nos foi imputado por Jesus, está no nosso espírito e agora tem que ser vivido, tem que ser desenvolvido. Então, o ser humano tem abusado muito, eu creio nisso, da compaixão do Senhor. E a palavra continua aqui dizendo, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Isso é uma palavra que às vezes as pessoas que começam a receber a revelação da graça de Deus, elas não entendem muito bem, né? Porque na graça você não tem que pagar preço algum, você não tem sacrifício, né? Você é livre para a glória de Deus, você tem que entender a obra que o Senhor fez no seu espírito está completo, perfeito, Ele já te vê santo, regenerado, nova criatura. Agora, se você mantém na sua vida algum tipo de injustiça, e agora você sabe o que é, alguma coisa que não é íntegra, que não é verdadeira, então o que o Senhor faz? Ele corrige, porque Ele ama. Corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, se uma pessoa tem na sua vida coisas injustas, que não são verdadeiras, não são corretas, não são íntegras, e ela não tem correção, se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, quem não tem correção, quem não passa pela disciplina do Senhor, quem não recebe quando precisa açoite, é porque não é filho do diabo, é bastardo. Deus disciplina, Deus corrige e Deus açoita os seus filhos. Mas Ele é longânimo. E por ser longânimo, Ele não executa logo a sentença contra nós. Não é que você permite alguma coisa injusta, ou incorreta, ou que não seja íntegra, e logo Deus já está ali te disciplinando, corrigindo, açoitando. Não, o Senhor é longânimo. Veja o que diz Eclesiastes 8:11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, então Deus não vai disciplinar imediatamente a uma injustiça, a uma inverdade, a alguma coisa que não seja tão íntegra. Ele não executa logo a sentença sobre a má obra. E por que Ele não executa logo? Porque Ele é longânimo. A Bíblia diz que Ele é paciente, que Ele é tardio em irar-se. Tardio, mas não diz que Ele não se ira. Ele se ira contra o erro, contra a injustiça, contra a inverdade. Ele se ira contra a falta de integridade na vida. Então, como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. O que significa isso? São os cristãos espaçosos com Deus. Eu estou fazendo, tem isso aqui que não é verdadeiro, né, na minha vida, tem isso aqui que não é muito íntegro, e eu sei, tem isso aqui que não é muito correto, ou que é totalmente errado, mas Deus é misericordioso, até na lei se usa muito misericórdia, toda hora, misericórdia. Então se criou um Deus distante, meio cegueta. O Deus que está por aí, Ele é meio cego, meio surdo, Ele é meio sonado, é um Deus assim meio Mr. Magoo, quem que é? Ele confunde os filhos, eu estou aqui, mas pode ser que Ele esteja pensando que é o outro, Ele não está me enxergando, sabe? É um negócio nebuloso, mas esse não é o Deus da Bíblia Sagrada.
Este Deus que nós temos amoroso, compassivo, longânimo, tardio em irar-se, Ele não executa logo a sentença sobre a má obra. E o coração do homem, por causa disso, está inteiramente disposto a praticar o mal. Disposto a praticar, vira prática. Tem muitos crentes que eles já fazem algumas coisas injustas na sua vida, ou permitem algumas coisas que não são íntegras, não são verdadeiras, não são corretas, e eles começam a fazer e vira uma prática. Eu conheço, desculpa amados, eu conheço crentes em Jesus Cristo, que fazem coisas com a cara mais deslavada. Mentem, e nem percebem que estão mentindo. Enganam, e não se dão conta que estão... Porque virou o quê? Uma prática. Isso é mal. Mentira, engano, engodo, é maligno. E a pessoa está ali fazendo. Por que ela está fazendo aquilo? Porque ela acha que esse Deus longânimo, né, ele não executa logo a sentença. Graças a Deus. Mas alguns, por conta disso, estão vivendo o quê? À margem. Estão marginalizados dentro da obra de Deus. Eu já vi isso aqui muitas vezes acontecer. Espaçoso, tem crente espaçoso. Ele pensa que pode continuar levando a vida daquele jeito, não praticando a palavra, mentindo para os outros, levando vantagem em tudo, dando jeitinho aqui, sabe? Enganando ali, tomando partido da hora errada, fazendo vistas grossas, alianças com ímpios. Isso aqui tem consequências. Muitos crentes, muitos cristãos, apoiados nas misericórdias de Deus, na longanimidade de Deus, se esquecem de que Ele, antes de ser um Deus de amor, de bondade, de longanimidade, Ele é a pura justiça. O nosso Deus é pura justiça. E por força da sua própria justiça, Ele terá que cumprir cabalmente toda a sua palavra. Ora, se Ele diz aqui, visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, quem foi que falou isso? Deus. Não se executa logo a sentença sobre a má obra. O que Ele está dizendo aqui? Vamos pensar. Eu sou longânimo, eu sou misericordioso, eu sou compassivo, eu sou tardio em irar-se, eu sou perdoador. Eu não executo logo a sentença sobre a má obra. Eu não executo logo a sentença sobre a má obra. Eu não executo logo a sentença. Vocês estão entendendo? Mas Ele executa. E Ele não pode mentir. Ele não pode deixar isso aqui passar despercebido. Isso aqui, por Ele ser um Deus totalmente justo, né, Ele terá que cumprir cabalmente toda a sua palavra. Até porque Ele não poderá permitir que o injusto receba o mesmo tratamento que o justo. Ele não pode permitir que aqueles que ouvem e não praticam a sua palavra recebam o mesmo tratamento, galardão, retribuição daqueles que praticam a sua palavra e o servem. Veja isso em Malaquias 3, 17 e 18. Voaram todos os meus brincos. Acho que não é para usar. Vamos lá. Malaquias 3, 17. Eles serão para mim particular tesouro. Está falando de você. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei. Ele tem que honrar esta palavra. Como um homem poupa a seu filho que o serve. Ele poupa um filho que o serve. O filho que o serve é o filho que anda em justiça, em integridade, em verdade, em coisas corretas, ok? Esse é poupado. Você percebe que Deus tem que honrar a palavra dele? E quem Ele não poupa? Não é poupado quem não vive desta forma, quem não serve a Deus. Diz o versículo 18. Então vereis outra vez, eu tenho visto e quero que você veja também. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então é importante conhecer a palavra de Deus, é importante saber e crer no que diz também Paulo aos Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, diga justiça, e paz, e alegria. Diga justiça, paz e alegria. Então isso é o reino de Deus, consiste em quê? Justiça, paz e alegria. Nós gostamos muito da parte da paz e da alegria.
Mas o reino de Deus também é justiça. Ouça, a paz e a alegria que todos nós queremos, precisamos, almejamos, temos direito, a paz e a alegria não poderiam existir no reino de Deus sem que houvesse a justiça. Pois a verdadeira paz e a alegria dependem diretamente da justiça de Deus. Porque Deus justifica você no sangue do Cordeiro, é que você tem direito à paz e à alegria do Senhor. Então, sem a justiça de Deus, sem a manifestação do que é verdadeiro, do que é íntegro, do que é reto, nunca vai haver a verdadeira paz e a verdadeira justiça. Quem está compreendendo? Ou você não conhece cristãos que são salvos, mas eles não têm paz, eles não conseguem viver em paz, eles não conseguem ser alegres. Por quê? Porque eles foram justificados, a justiça de Deus se manifestou, mas a vida deles não permanece no seu viver em justiça, nas coisas corretas, nas coisas íntegras, nas coisas verdadeiras. E sem a justiça não pode haver paz e nem alegria. Você está entendendo muitas coisas? Diga amém. Amém, glória a Deus. Então, essa coisa, né, de rejeitar a justiça de Deus não é nova. Os judeus, eles também rejeitaram lá atrás a justiça de Deus. E eu queria que você soubesse que é impossível se viver com a consciência tranquila, né, em paz, sabendo o tipo de vida que se está levando quando ele é produto de uma vida injusta. Quem tem uma vida injusta, com mentiras, com coisas que não são íntegras, jamais vai ter a consciência tranquila. E quem não tem a consciência tranquila não tem paz. Amém? Então, eu disse aqui, não é coisa nova, os judeus rejeitaram a justiça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos romanos, ele disse em Romanos 10:1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ele queria que os judeus fossem salvos. 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Agora você vai entender os crentes, eles vão aos cultos, eles têm zelo. Eu tenho que ir no culto, eu tenho que tomar ceia, eu tenho que dizimar, eles têm zelo, porém não com entendimento. Agora você vai ver. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, quando é que a pessoa tem zelo sem entendimento? Quando ela deixa de lado aquilo que Deus diz que é correto, aquilo que Deus diz que é íntegro, aquilo que Deus diz que é verdadeiro, aquilo que Deus diz que é justo, e ela estabelece a sua própria justiça. Não, eu acho que isto aqui não tem problema. Não, eu acho que isto aqui Deus vai relevar. Não, todos os outros crentes que eu conheço também fazem isso. Ela está exercendo o quê? Justiça própria. Apesar de ter uma Bíblia, de pertencer a círculos de oração, de frequentar uma igreja, de louvar, de ser dizimista às vezes ali, fidelíssimo, enfim, fazer todas estas coisas. Mas desconhecem a justiça de Deus e estabelecem a sua própria. E acham que isso está bom, que isso é ser correto, que é ser íntegro. A graça de Deus mostra que ser correto é outra coisa. Ser íntegro é outra coisa. Não é esta observância de ritos que faz uma pessoa viver na justiça de Deus. Então diz que os judeus fizeram isso, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Quantas pessoas sentam culto após culto, Deus diz, para de mentir. Vou lhe dar um exemplo muito simples. Para de mentir. Na segunda-feira, está lá, terça, quarta, quinta, tem lá um comércio, tem alguma coisa, a pessoa está e ela mente. O que essa pessoa está fazendo? Ela tem zelo porque ela vem para um culto. Não sei se ela tem zelo, ela tem medo de alguma coisa, ou quer, não sei. Mas que fosse zelo. Ela tem zelo, mas ela não tem o entendimento. Então ele estabelece a sua própria justiça. Qual é a sua própria justiça? Eu vou no culto, eu faço isso. Mas nos meus negócios eu sei como é que eu acho. Eu estabeleço a minha própria justiça. E a palavra de Deus diz, veja o que diz o 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, essa coisa do jeitinho, essa coisa de depois ir lá e pagar com um jejum, isso já acabou, ficou lá na lei, né? Quando eles pecavam e eles queriam publicamente mostrar que tinham se arrependido daquela coisa incorreta ou que não era íntegra, eles iam e se batizavam. O tal do batismo de João para arrependimento não salvava, não tirava pecado. Por que era para arrependimento? Eu me arrependo, eu passo lá, João,
dar aqui testemunho público, eu estou muito arrependido, roubei as galinhas do vizinho, ou me arrependo. Shhh, passa aqui. Só que eu passava ali, mostrava arrependimento, mas o meu pecado não era tirado. Eu tinha um ritual, eu tinha uma coisa que eu fazia. E hoje nós vemos as pessoas fazendo o quê? Rituais, tipo vir à igreja, tipo dar dízimo, tipo fazer... Eu estou falando assim em geral, tem muitos rituais, né? Mas o fim da lei é Cristo, isto tudo acabou, isto aqui não serve para mais nada. Para a justiça de todo o que crê. Então a justiça maior já foi feita na sua vida e na minha vida, nós que cremos em Jesus. Agora, nós precisamos manter a nossa vida nessa justiça, com as coisas íntegras, com as coisas verdadeiras, com as coisas honestas. Quem está entendendo? Porque lá atrás, se alguém conseguisse cumprir todos os 613 preceitos da lei, menos um, ainda assim estaria em delito. Porque tropeçava num, era réu de toda a lei. Então, isso significa que os judeus, desconhecendo a justiça de Deus, muito embora eles tivessem zelo e cuidado, porém sem entendimento, eles procuravam guardar toda a lei que Moisés lhes havia dado, sem, entretanto, conseguir cumpri-la toda. Assim, é que eles perderam a visão dos propósitos de Deus com respeito à justificação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Eles não entenderam nada disso. E eles começaram a exercer a justiça própria. Agora, traz para a igreja de hoje. Pense um pouquinho. A igreja de Cristo hoje faz a mesma coisa. Estão aí os ministérios ensinando os filhos de Deus a exercerem justiça própria. A pagar um preço qualquer para se justificar. Para aplacar a própria consciência. A pessoa peca e depois ela se mete lá a fazer um jejum qualquer lá e tudo certo. Ela peca, ela dá uma oferta para a igreja, está tudo certo. Ela paga lá com um voto qualquer, com uma vigília, uma oferta especial e está certo. A igreja ensinou isso, a igreja legalista. A lei ensina a fazer obras, a sacrificar, a pagar o preço. E os crentes estão aí fazendo coisas absurdas, abomináveis, inclusive praticando doutrinas criadas por homens, e com a vida toda desconjuntada, esta que é a verdade, com a vida toda sem paz, sem alegria, sem usufruir das bênçãos todas, da herança a que tem direito. Então isso aqui é muito sério. E mais, estão pensando que estão agradando a Deus. O que é duro é isso, amado, que estão pensando que estão agradando a Deus, e estão vivendo de qualquer jeito, porque fazem aqueles rituais que aprenderam, que a igreja diz que é preciso fazer, estão achando que estão agradando a Deus, e que as promessas vão se manifestar, mas não vão. Não vão, porque não se manifestam promessas na base dos rituais, na base dos sacrifícios, ou do aplacar a própria consciência através de ritos, ou de outras coisas. Em Gálatas 3:11 diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, se eu tenho que viver por fé, eu tenho que acreditar naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, e que agora eu tenho uma vida justa, santa, irrepreensível, correta, verdadeira. É verdade ou não? Então eu vivo por fé ou não vivo? Vivo. Só que para viver por fé há uma exigência. Qual é a exigência? Que a minha fé esteja naquilo que Deus diz, na sua palavra. E Ele diz como é que eu vivo na nova aliança. Amados, esta aqui é a principal razão pela qual o Senhor Jesus veio ao mundo. A fim de cumprir toda a lei. E assim, Ele pudesse nos servir como Salvador, que foi o que Ele fez, né? Conforme está escrito em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Eu quero a bênção de Abraão. Ele foi abençoado em tudo. Como é que a bênção de Abraão chega até mim? Como, não é? Olha, em Jesus Cristo já chegou. A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito prometido já está em mim. A bênção de Abraão está imputada. Agora, como é que elas se manifestam? Pela fé. E pela fé, eu tenho que acreditar que eu sou uma nova criatura, eu tenho que ter uma vida justa, santa, irrepreensível, correta, íntegra e verdadeira. Eu não posso aceitar mais coisas do mundo, coisas do velho homem, porque senão você é um crente marginalizado. Nós não somos crentes marginalizados. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus.
Eu conheço crentes sinceros. Muitos crentes sinceros querem ser justificados diante de Deus. Mas eles cometem um grave erro. Porque eles desejam isso pela obediência à lei. Se esquecendo de que mediante a lei, ninguém foi, nem será justificado. Ninguém. Então, como exemplo, nós temos o pai da nação de Israel, Abraão, que é também o nosso pai na fé, graças a Deus. Segundo a Bíblia, ele creu no Senhor. Isso é fé. Crer é fé, fé. E isso lhe foi imputado por justiça. Então, todo aquele que crê, tem a justiça de Deus na sua vida. Quem crê? Isso já lhe foi imputado, como Abraão, diz Gênesis 15:6. Para que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Quem crê? Você já foi. A sua fé já foi imputada por justiça. Você é justificado. A justiça de Deus, tipo assim, já carimbou a sua vida. Você já tem a justiça de Deus na sua vida. Infelizmente, o mesmo espírito judeu tem se aplicado também àqueles que se consideram cristãos ou crentes. Porque eles absorvem mais os mandamentos e preceitos humanos do que propriamente o que diz a palavra de Deus. As pessoas estão preocupadas em cumprir coisas, em rituais, muito mais do que a palavra. E os cristãos, hoje, eles estão mais preocupados no zelo das suas tradições religiosas, dos seus rituais, do que em abraçar a pureza da fé no Senhor Jesus Cristo e nas suas promessas. É ou não é verdade o que eu estou falando? É verdade. Por isso é que eles aceitam, se submetem e se opõem a qualquer imposição sacrificial. Ou, não se opõem, desculpa. Eles aceitam qualquer imposição sacrificial. Vai ter uma campanha. São 20 sextas-feiras. A pessoa se submete, ela não se insurge, ela não se opõe. Você vai ter que tirar agora. Tudo é uma prova com Deus. Tudo que está na sua carteira agora. E a pessoa se submete. Ela não se opõe, ela aceita. Por que ela aceita? Penitências, aceita. Você vai pagar um preço. Nós vamos ficar aqui numa vigília. Você não vai dormir, você vai pôr palito no olho. Você não pode piscar, você vai ficar acordado ali, não é? Vai fazer penitência. Por acharem que essas práticas trazem a justiça, trazem os méritos da parte de Deus. Acreditam mais nas suas obras sacrificiais, nas suas obras de caridade, porque fazem as suas caridades também, do que na graça de Deus pela fé. E por que essas pessoas vivem assim? Porque lhes tem sido negado pelas suas próprias tradições o conhecimento da graça e da verdade através das Escrituras Sagradas. Então quem não conhece a graça vive desse jeito. Então como nós vemos, não é a nova, isto aqui não é uma nova prática. Isto aqui é normal, sempre aconteceu. Essa prática de certas lideranças religiosas de esconder propositadamente a verdade, isso não é novo, isso sempre existiu. Porque assim podem controlar as mentes dos seus seguidores. E aí podem fazer aquilo que desejam os seus maus instintos, né? Os cobiçosos. Só que enquanto as pessoas leigas, sem conhecimento, chamadas biblicamente de espiritualmente ignorantes, enquanto essas pessoas desconhecerem as verdades eternas, elas continuarão na prática de obras, de rituais, de cerimônias, de sacrifícios, que não salvam, não justificam, não perdoam, não regeneram, não trazem alegria, não dão paz, não colocam a vida no patamar da bênção, não servem para absolutamente nada. Ao contrário, todas estas coisas prejudicam e muito a vida dos filhos de Deus. Por que eu estou falando um pouco, fazendo um gancho com relação à lei? Porque é muito comum você ligar a televisão e ter lá um desses cobiçosos, dizendo assim: você que tem uma causa na justiça, você que está sendo intimidado por um familiar, você, venha à nossa igreja, procure um dos nossos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz para procurar, a Bíblia não diz para vir à igreja. Isso é consequência de você encontrar Jesus Cristo. Isso é consequência de uma vida entregue ao Senhor.
Ou então, você que está esperando uma resposta da justiça, que está se arrastando há não sei quantos tempos, nós vamos começar neste, sei lá, sábado, a campanha dos injustiçados. Então, é comigo. E você vai vir e nós vamos te dar o paninho da justiça. Que paninho da justiça? Não é um paninho e a balancinha da justiça. Por apenas R$ 1.900. Gálatas 3:10 diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de... Está fazendo essas coisas todas, nem não sabe muitas vezes. Está debaixo de maldição. Olha, irmãos, estão por aí os crentes a encher lugares chamados igreja. Muitos deles verdadeiramente salvos por Jesus Cristo, herdeiros das promessas todas, mas vivendo debaixo de maldição, com uma vida sem paz, sem alegria, maldita e desgraçada. Lógico, falta graça. Se não é fé, se não é por fé, é desgraça, é obras. E se é obras, é lei. E se é lei, é maldição, é desgraça. Os crentes, olha, amados, vamos falar aqui abertamente. Os crentes criticavam tanto a idolatria romana, mas criticavam tanto os rituais do espiritismo, os patuás do candomblé, as romarias católicas e toda a sorte de quinquilharias religiosas. Mas estão fazendo exatamente a mesma coisa dos incrédulos e dos perdidos. Enchendo os bolsos daqueles que lhes impõem filosofias vãs e baratas. Ou não? Estão, você sabe que é verdade. E o pior de tudo é encontrar no meio evangélico líderes renomados apoiando essas práticas e até as copiando, introduzindo em suas igrejas, para não ficar atrás, por trás de ninguém, principalmente oferecendo em troca prosperidade, ou usando como forma de aplacar a consciência dos fiéis pela injustiça em que vive. Tem muita gente que sabe que os fiéis da sua igreja estão infiéis, estão com coisas injustas, mentiras na vida, conhece as finanças de muitos membros, sabe que tem ali coisas que não são corretas, mas aí faz lá uma campanha, faz vistas grossas, deixa o infiel ali, o fiel que é infiel, viver daquele jeito, e ele paga de outras formas, não é? Com outros rituais. E com isso, aumenta o número de cristãos infelizes, sem paz, sem alegria de viver, sem exercitar a fé, sem conhecimento, portanto, escravizados ao sistema e, consequentemente, destruídos. Eu estou falando com conhecimento. Eu recebo centenas de e-mails por semana. 99,9% dos e-mails que eu recebo são de cristãos, crentes, pessoas salvas, convertidas. E desses, a grande maioria, 99,9% são cristãos. 99% estão destruídos, estão arrasados, são escravos. Estão com as suas famílias destruídas, os seus negócios destruídos. Em Oséias 4:6 explica o porquê. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ora, pense comigo, é muito triste ver os nossos irmãos legalistas vivendo cheios de justiça própria e escravos de suas tradições, das suas denominações, dos seus líderes, falando muitas vezes o que é pior, com arrogância, soberba, prepotência, altivez de espírito, porém vivendo de aparência, pura aparência, com uma vida cristã que deixa muito a desejar, vivendo inclusive em desacordo com os preceitos espirituais e com os preceitos morais de Deus. Nós vamos ver o que o Senhor Jesus diz a respeito de pessoas que se consideram justas, que confiam em si mesmas, através de uma parábola que está em Lucas 18, a partir do 9, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo:
É muito interessante. Tem crente que ora de si para si. Ele não fala com Deus, não. Ele ora dele para ele. Porque ele é o Deus dele. Ele é que sabe das coisas. Ele é que tem a sua própria justiça. A sua justiça própria já foi estabelecida. Então ele ora por orar. E ele ora de si para si mesmo. E ele orava desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo, mas eu legalista típico, com todo respeito. Jejuo 2 vezes por semana. Hoje, alguns falariam, jejuo 21 dias no mês. Várias vezes no ano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O legalista é assim, eu estou dizimando. E aí Deus tem que engolir a desonestidade, as falcatruas, a vida incorreta, a vida injusta. Você acha? E dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quando é que eu me humilho? Quando eu paro de exercer justiça própria e me submeto à justiça que vem de Deus. Então, esta parábola mostra exatamente a justiça de Deus pela fé e a justiça humana pelas obras ou obrigações religiosas. Aqui, o fariseu representa a lei e o publicano representa a graça. O publicano, o que era? Um coletor de impostos. Representa a justiça de Deus pela fé. Pura, simples, Senhor, é isso, olha para mim, pá, acabou. O fariseu, religioso, erudito, praticante da lei, e aos seus próprios olhos, justificado pelos seus próprios esforços religiosos. E como que ele se apresenta? Como merecedor de todas as bênçãos de Deus através das suas obras e das suas caridades. Esse fariseu aqui, ele na verdade representa uma determinada classe de religiosos hipócritas, que arregalam bem os olhos para suas supostas perfeições, mas que só tem, na verdade, pensamentos contrários à misericórdia e à graça de Deus. Lembre-se, estou lhe mostrando que não é nova a prática de certas lideranças religiosas em esconder propositadamente a verdade. Se nós pudéssemos registrar em ordem cronológica as atribuições ou qualidades de Deus, certamente nós teríamos de considerar, em primeiro lugar, Deus, o Senhor da justiça. Diga comigo, Deus, o Senhor da justiça. A própria Bíblia aponta a base do trono de Deus como uma base de justiça. No Salmo 89:14 diz assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono. Você quer chegar confiadamente ao trono da graça de Deus? Lá tem socorro bem presente para qualquer hora, tá bem? Você quer receber a manifestação dessa justiça todos os dias? Só que a base do trono é justiça e direito. Ora, se o meu Deus tem como base do seu trono justiça e direito, então eu preciso que a minha vida também tenha como base a justiça e o direito. Tem que ser o meu fundamento como cristã. Graça e verdade te precedem. Então, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, nós podemos sentir exatamente a maneira pela qual Deus faz o seu julgamento. Ou seja, como Ele opera nas suas ações e nas suas reações para com seus filhos e para com os filhos da perdição. A justiça e o direito são o fundamento do seu trono. Deus não é tolo. Deus sabe de tudo, amados. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Em toda a Bíblia Sagrada, pode-se constatar um Senhor perfeitamente justo na sua maneira de ser e agir. Ele é um Deus justo e por isso mesmo Ele odeia a injustiça. Assim também como nós a odiamos. Quem aqui odeia a injustiça? Lógico, a justiça de Deus já nos foi imputada. Aliás, no plano amoroso de Deus,
Esta é a razão principal porque nós tivemos a oportunidade de sermos salvos. Porque Ele exerceu justiça nas nossas vidas, nos tirando da injustiça, do pecado. Não é? Então, devido ao fato de Deus odiar a injustiça, de ter fome e sede de justiça, é que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 5,6: bem-aventurados, felizes, os que têm sede, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fome e sede porque serão, agora ouça, é muito bom ter sede e fome de justiça, porque a promessa é que Deus vai fartar. Mas quem tem sede e fome de justiça tem que começar a ter esta sede e esta fome pela sua própria vida. Eu tenho fome e sede de justiça. Aonde? Na minha conduta. Na forma como eu negocio, na forma como eu trabalho, na forma como eu me relaciono com as pessoas. No meu casamento, com o meu marido, com a minha esposa. Eu tenho fome e sede. Bem-aventurados, felizes os que têm esse desejo. Felizes, porque serão fartos. Ou seja, você terá fartura de justiça. Agora, essa fartura de justiça, ela vem para quem tem fome dela e sede dela. E isso tem que estar na nossa vida em primeiro lugar. Não, Deus, faz justiça. Olha, as pessoas gostam muito dessa oração. Senhor, faz justiça. Cuidado quando você pedir isso. Porque a gente sempre pede justiça pensando no outro que nos causou algum aborrecimento. Nos lesou. Mas quando você pede, essa palavra corta para os dois lados. Amém, Vera? Senhor, faz justiça. Ele diz, tem certeza? Eu faço, é lógico que eu faço justiça. Você quer mesmo que eu manifeste? Às vezes a pessoa não sabe porque uma causa na justiça está demorando. Às vezes a pessoa não sabe porque uma situação está ali presa. Porque a hora que a palavra corta, ela corta para todo lado. A hora que Deus for exercer justiça lá, Ele vai exercer justiça aqui. E se Deus está segurando alguma coisa ainda, perceba, você tem que ter essa fome e sede de justiça, não por aquela coisa só, aquela justiça se manifestar ali, mas pela verdade de Deus na sua vida, pela integridade, pelas coisas corretas, pelo que é verdadeiro. É isso que é a nossa fome e sede de justiça, para nós vivermos a justiça de Deus no nosso dia a dia. Você está compreendendo? Se você tem alguma coisa que está se arrastando, comece a acertar a sua vida na questão da integridade, na questão da verdade, na questão da honestidade. Por quê? Porque aí sim, quando o Senhor for exercer justiça, a justiça já está manifestada na sua vida. A verdade e a integridade de Deus, amém? Aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Isso aqui é muito sério. Essa fome e sede são interiores. Fome e sede da prática da palavra que eu tenho que ter. Fome e sede do cumprimento da palavra, é verdade. Fome e sede da manifestação da palavra. Feliz é quem deseja ardentemente praticar a palavra de Deus. Eu tenho fome e sede de justiça. Pois é, começa com esta fome e sede em praticar a palavra. Feliz é quem deseja ardentemente o cumprimento da palavra, na sua totalidade, não é parcialmente. Feliz é quem deseja ardentemente a manifestação da palavra, que é a própria manifestação de Deus em sua plenitude, lógico. Então ouça e se atente para o que eu vou lhe dizer agora. Somente aqueles que têm o caráter de Cristo, ou pelo menos em desenvolvimento, somente aqueles que têm o caráter voltado à justiça, é que serão fartos. E essa fartura, o que é, bispa? Essa fartura é exatamente todos os benefícios oriundos da salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Tudo que é a sua herança, é isso que vai vir com fartura à sua vida, quando você tiver esta sede e esta fome de justiça em viver a palavra, em praticar de fato a palavra. Então o que é essa justiça, afinal de contas? Põe no telão para mim. Justiça é uma virtude
ou qualidade que consiste na conformidade com o que é direito. Eu me conformo com o que é direito. Eu não me conformo com o que não é direito. Quem está entendendo? Eu me conformo com o que é justo. Eu não me conformo com o que é injusto. Eu me conformo com o que é correto e íntegro. Eu não me conformo com aquilo que não é correto e íntegro. E tem gente que manda bilhetinho. Na graça pode fazer isso? Na graça pode fazer aquilo? Na graça... Amado, você se conforme com aquilo que é justo, que é reto, que é íntegro, que é verdadeiro, que é saudável, que é santo, que é irrepreensível. Amém? E o que não pode, eu não me conformo. E como eu sei, meu amado, o que não for uma virtude ou uma qualidade em conformidade com o que é direito, íntegro, honesto, justo, verdadeiro, eu não me conformo, por isso não está na minha vida. Não participo disso. O que mais é justiça? Aquilo que é correto ou leal. Dar ou deixar a cada um o que por direito lhe pertence. Não tire nada de ninguém. Não usurpe nada. Não cobre além do que convém. Não passe a perna em ninguém. Não suborne. Amado, isso é injusto. Como é que você vai querer justiça na sua vida se isso é injusto? Não é justo. Dar ou deixar a cada um o que por direito lhe pertence. É da pessoa, não quero. É da pessoa, não me meto. É a vida dela, eu não me meto com essa vida. Você está compreendendo? Ah, eu sei, a pessoa perdeu, mas isso não faz falta para ela. Se não faz falta, não é problema meu, é dela. É dela. Devolva. Retidão da alma. Olha o que eu achei como definição. Isso em dicionário. Estado de graça. Então o que é justiça? É um estado de graça. Na lei você não tem essa justiça. Na graça você tem essa justiça manifestada. É um estado da graça que já está na nossa vida. Amém? Os irmãos estão tão quietinhos. E o que é a justiça de Deus? Vamos aplicar isso à justiça de Deus. Então, dentro desses parâmetros, somente poderemos encontrar justiça perfeita, imparcial, no próprio Deus, que é a personificação da justiça. Você está entendendo? Ele é a personificação da justiça. Então, com certeza, se nós quisermos encontrar uma definição própria para o Senhor, quer seja pelo caráter divino, quer seja mostrada pelas ações de Deus, desde a criação do mundo até o livro do Apocalipse, ou mesmo pelas próprias experiências com Deus, sem dúvida alguma, a definição se inicia pela palavra justiça. A definição de Deus se inicia pela palavra justiça. Deus é justo. E isso sim, o povo de Israel compreendia, com a maior diferença entre Deus e os falsos deuses dos outros povos. Eles sabiam que Deus era justo. Mas ainda assim, eles confiavam na sua justiça própria, na maneira de viver os preceitos de Deus. Então, a justiça de Deus sempre pôde ser vista através dos tempos. Deus sempre usou homens cheios de fé, tementes, corretos no seu caráter, para manifestar a sua justiça para com eles. Depois da morte de Josué, aconteceu um fato muito interessante. Durante os primeiros 300 anos em Israel, Deus levantou cerca de 13 juízes para julgarem o seu povo. Por quê? Veja lá, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Então, isso não era a maneira de Deus. E ele, então, levantou juízes ao longo da história para fazerem o quê? Para julgarem o seu povo. O que isso tem a ver? É que esses juízes, eles eram ungidos para fazer justiça. Porque cada um fazia lá, fazia o que achava mais reto. Só que o homem é enganado pelo próprio coração, corrompido. Então eram juízes, que eram pessoas levantadas por Deus, ungidas por Deus para fazer justiça. E assim eles podiam promover no meio do povo judeu a disciplina que envolvia o respeito entre os cidadãos, entre as tribos de Israel, né, com a finalidade de encaminhá-los, de direcioná-los para Deus. Então a justiça sempre é para levar para Deus, tá bem? A integridade leva para Deus, a verdade leva para Deus. Vocês estão entendendo? A justiça sempre conduz para Deus. E aqui nós vemos uma característica muito importante da verdadeira justiça. A aplicação de uma disciplina que vinha ali, na verdade, refletindo o caráter divino. Então guarde uma coisa. A verdadeira justiça reflete o caráter divino. Quando é que você sabe que uma pessoa vive em justiça?
quando aquela vida reflete o caráter de Deus. Olha o irmão do lado e diga: você quer justiça? Reflita o caráter de Deus. Bispa, não sabia que a pregação ia ser assim. Pensei que ia orar por aquela causa. Eu vou orar pelaquela causa. Eu vou encerrar o culto agora. E nós vamos orar por todas as injustiças. Mas eu não posso fazer você não entender o que essa oração significa. Significa colocar a vida na justiça de Deus, na integridade, na verdade. Se você assim o fizer, você vai ver manifestações como você jamais viu. Porque a justiça de Deus é o que é? É a provisão total para a sua vida. E depois dos juízes, vieram os reis, que também eram ungidos, considerados também juízes de toda a nação de Israel. Você sabe que entre eles se destacou Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então o Senhor, com vistas a essa implantação do reino de justiça, ou o reino de Deus entre os homens, ele instituiu juízes, depois reis, e agora no novo pacto, Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que isso? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a justiça do Senhor, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, para que existem os ministérios? Os ministérios promovem o quê? A manifestação do que é reto, do que é justo. Nós temos que nos ajudar até que nós vejamos a justiça manifestada com integridade. Por que eu vim falar sobre isso? Porque Deus está incomodado com a vida de alguém aqui. Ou você acha o quê? Por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque eu quis. Estou nos temas mais difíceis de pregar. Isso aqui está sendo preparado há 3 meses. Eu cheguei de viagem, o avião parou 3 horas da tarde. Se fosse por mim, não seria essa a mensagem que eu traria hoje. Ela é difícil, ela é pesada, ela é profunda. Pesada ela não é, ela é profunda. Ela é de muita responsabilidade. Mas a Bíblia diz que o meu ministério tem este objetivo também, junto com o de cada um, para que todos cheguemos à unidade da fé. Quer dizer, tem que tirar a lei do nosso meio, tem que tirar o jeitinho, tem que tirar os sacrifícios, tem que tirar os rituais, tem que tirar a justiça própria e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Como é que Deus age de fato? Se Ele é tão justo, Ele age com justiça, com integridade, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Tem uma medida. E eu pregando isso, eu estou lhe ajudando a chegar nessa medida. Se eu me calasse, se eu ficasse quietinha, se eu falasse, vive cada um como quiser, cada um vai dar contas a Deus, é verdade. Mas nós temos um padrão. A graça de Deus tem um padrão de excelência de vida cristã. Não dá para ficar empurrando. Primeiro Coríntios 12:28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, juízes, reis, sacerdotes, governos, variedades de línguas e outros mais. Isto tudo o que é? Isto é benefício para nós. É para que a justiça de Deus se manifeste de uma forma plena. Talvez a pergunta que surja nesta hora é: como é que se aplica a justiça de Deus na vida do crente em Jesus, na vida do salvo? Creia, amado, Deus não se mantém omisso às injustiças promovidas contra o seu povo, por parte dos não crentes ou por parte dos próprios cristãos, dos próprios crentes. Absolutamente, vou repetir, Deus não se mantém omisso às injustiças. Ele é um Deus justo. A verdade é que quando o cristão se vê injustiçado, se ele não tem o caráter do Senhor Jesus Cristo, então logo ele procura pelos seus próprios meios ou recursos tomar atitudes concernentes ao seu próprio caráter. Que é isto? Ele se defende com unhas e dentes.
E ele vai observando a sua justiça própria. Ou pior ainda, ele vai pagando a injustiça com injustiça. Se você esquecer que Deus não está omisso a nada de injustiça que comete, você vai querer fazer justiça. Isto é um outro assunto. Que Paulo diz, não há entre vós alguém que possa julgar as causas? Não há alguém que possa, sabe, juntar os irmãos, conversar, orar, chegar? Será que vai ser um santo levado diante de um injusto, de um ímpio, para ser julgado pelo ímpio numa causa entre santos? Isso é vergonha para a igreja, é vergonha para a obra de Deus. Levar um irmão a juízo sem antes buscar na palavra, buscar nos ministérios a saída, a solução, isto é pecado. Isto é falta de integridade, isto é falta de justiça, a justiça de Deus. Onde está a justiça de Deus que é incapaz de conciliar pessoas que vão morar no céu? Onde é que está a justiça de Deus no ministério? Quando as pessoas precisam levar outras à justiça, a juízo, para serem julgadas por um ímpio, por uma legislação humana. Amados, quando o cristão se vê injustiçado e ele não tem o caráter de Cristo, não vê a justiça de Deus, não espera neste Deus que não está omisso às injustiças, ele começa a fazer a sua própria justiça. Ele começa a fazer ali, e se defender. Mateus 5,39 diz, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, não lute com o perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Quem sabe na 2ª milha você não se acerta, se reconcilia, ele não se arrepende. Deus é contra demandas, contra brigas. E o que isso significa? Significa que nós devemos compreender as injustiças, uma vez que é nelas e por meio delas que nós sofremos, é verdade, e que nós somos provados. Se não houvesse injustiças na minha vida, aprendi, né, pastora Camila? Se não houvesse injustiças na minha vida, eu não poderia lhe falar hoje sobre longanimidade. Eu não poderia lhe falar hoje sobre a confiança total na justiça divina. Eu não poderia estar aqui hoje com autoridade para lhe falar sobre domínio próprio, sobre amor, sobre perdão. Então, tudo está cooperando. O nosso caráter nas injustiças está sendo desenvolvido. Se nós desejamos conhecer o caráter verdadeiro de uma pessoa, nós devemos lhe observar cuidadosamente nos momentos da provação. Em especial nos momentos em que ela é injustiçada. Você sabe o caráter de uma pessoa exatamente, amém, presbítera dama? Naqueles momentos em que a pessoa é injustiçada. O rei Davi, ele disse no Salmo 141:5, fira-me o justo, será isso mercê, será um favor. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Continuarei a... O que é que você vai fazer quando estão fazendo injustiças contra a sua vida? Orar. Você vai continuar a orar. Você tem que aprender com um rei que tinha um coração segundo o coração de Deus. Se nós quisermos ter este caráter como Davi, se quisermos ter também um coração segundo o coração de Deus, nós temos que aprender esta lição importante. De que a nossa causa esteve, está e sempre estará diante de um Deus justo. Diga, o meu Deus é justo. Diga, eu sirvo a um Deus justo. E se alguém cometer alguma injustiça conosco, por mais cruel que ela seja, nós devemos confiar no nosso justo juiz, que mais cedo ou mais tarde fará com que a injustiça cometida contra nós torne-se em justiça. E essa justiça dará a vez ao gozo e à alegria
de termos passado pela provação. Quando Deus manifesta a justiça, a alegria, a felicidade é tão grande que você dá glória a Deus por aquela provação, porque você vê a maravilhosa mão de Deus manifestada com justiça sobre a sua vida. Valeu a pena. Você vai glorificar tanto a Deus. Valeu a pena, porque a maneira que Ele estabelece e exerce justiça é inigualável. Eu vou encerrar lhe dizendo o seguinte. Eu já vi justiça na minha vida pela lei dos homens. Eu já vi juiz me dar sentença favorável. Sei que foi Deus que inclinou o coração. Um dia eu conto essa história. Eu e a pastora Silmara, duas jovens, lutando com os poderosos desta terra. Chegou a audiência final. Nossa advogada era recém-formada, um pouquinho atrapalhada. Mas esse é um outro detalhe. E uma ação correndo contra nós, com gente muito poderosa mesmo, com muito dinheiro. E ela, doutor Hilton, você vai cair da cadeira agora, doutor Hilton. Doutora Maria Elisa. Ela deu entrada em outro cartório lá, sei lá. Ou seja, o nosso processo, toda a nossa defesa, não tinha nada a ver com o processo. Correu paralelo, era de outra... Não sei te explicar. E chegou no dia da audiência final, a gente não tinha sequer uma defesa, e nem a defensora, porque ela não conseguiu chegar. E nós ganhamos. Bom, enfim, isso é uma história de um milagre. Mas eu queria só dizer o seguinte, eu já vi a justiça pela lei dos homens. Do juiz falar, não, é isso, vocês ganharam, está assinado aqui, está tudo certo, tchau, sejam felizes, vão tocar piano. Muito bem. E dá uma satisfação legal, sabe? É bom quando quem ganhou uma causa aqui na justiça sabe, é legal, né? Nós entendemos que Deus estava por trás. Mas quando Deus exerce essa justiça, que não é a justiça que tem leis, que tem testemunhas, que tem advogados, que tem processos, amados, a satisfação, a alegria, a felicidade, o gozo, o regozijo é tão grande, é tão incomparável. Portanto, jamais devemos nos defender com as nossas próprias forças, mediante qualquer ofensa, ou se aprenda isso. Pelo contrário, nós devemos nos humilhar, confiando que o justo juiz defenderá a nossa causa e nos dará a vitória. Ele não falha. Você já tem a marca da justiça de Deus por ser salvo. O reino já está na sua vida. Ele é um reino que consiste não em comida e bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso já está na sua vida. Então, se nós nos procurarmos nos defender, não só estaremos deixando de lado o nosso juiz justo e reto, mas também nós vamos incorrer num grande erro, que é o quê, bispa? O velho homem, ele é corrupto e ele vai com certeza querer fazer justiça própria, achar um jeito e nós vamos fracassar. Para o homem natural, é impossível ceder às injustiças cometidas contra ele. E até existem aqueles que afirmam categoricamente, pelos meus direitos eu vou às últimas consequências. É muito triste isso. E é por isso mesmo que os cemitérios estão cheios, porque pessoas foram às últimas consequências e mataram, ou morreram, não é? Quantos não perderam as suas vidas defendendo seus direitos, não é? E o caráter deles é este, em defender e defender-se a si mesmo. Só que o Senhor diz em Mateus 5:20, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Eu pergunto, não é a nossa justiça a própria justiça de Deus? A sua justiça é a justiça de Deus? Diga, minha justiça é a justiça de Deus. Amados, não é o caráter de Cristo que tem que fluir através da nossa vida? É ou não é? É.
Nós não somos o bom perfume de Cristo, a luz do mundo, o sal da terra? Somos ou não? Então, como é que nós poderemos nos permitir perder a chance de exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus? Permita-se, em nome de Jesus. Nós sabemos de muitos cristãos e até ministros de Deus, cujas vidas jamais podem expressar o caráter do Senhor Jesus Cristo. Isso por quê? Porque jamais admitem perder. Tem gente que foi processada no meio evangélico, líderes que foram processados, líderes que estão aí com um monte de rolo, com coisas penhoradas, bens retidos pela justiça, investigados, gente que foi presa. Amado, a pessoa não admite perder, não admite que errou, não é porque estabeleceu a sua justiça própria. E não podendo agredir, muitas vezes fisicamente, a quem lhe ofendeu, então o fazem com a língua. Não podendo fazer pessoalmente, fazem pelas costas, pela internet. E criam o quê? Animosidade no meio evangélico. Criam animosidade, às vezes, na própria igreja. Aqui não, né? Aqui não acontece isso. Para esses está escrito em Mateus 5:22. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Você sabe o que é um salvo viver no inferno de fogo? Não é que vai para o inferno, não. É o marginalizado, é o crente marginal. Ele é salvo, mas ele tem uma língua ferina, ele fala pelas costas, ele estabelece a sua justiça própria, ele não tem integridade na vida, ele tem um inferno de fogo na sua vida. Ele é um marginal religioso. Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Portanto, todos nós que temos conhecimento e vivemos a genuína graça de Deus, nós vamos pela fé, diga somente pela fé, nós vamos esperar e nós vamos ver a justiça de Deus se manifestar sempre em nossas vidas. E agora eu quero orar com você. Fique de pé no seu lugar. E você vai ler o que está no telão, porque são textos bíblicos. Esta palavra não volta para Deus vazia. No livro de Jó 36, 3 e 6, nós vamos ter uma confissão agora. 2 versículos, diz assim, vamos lá, todos juntos. De longe, está muito fraco. Você quer ver justiça? Você entendeu o que é a justiça de Deus? Vamos lá. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Diga, eu recebo esta palavra. Salmo 15, 2 e 5. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais, diga, eu recebo esta palavra. Salmo 18, 20. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Diga, eu recebo esta palavra. Provérbios 21, 21. Vamos lá. O que segue a justiça e a bondade achará vida, a justiça e a honra. E agora é profético. Salmo 37, 6. Todos juntos. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Diga que você recebe. Está saindo a justiça que você estava esperando. Está saindo, está brilhando como o sol ao meio-dia. Todos verão a justiça de Deus manifestada na sua vida. Feche seus olhos. Pai amado e bendito, nós estamos aqui recebendo, Pai, que haverá agora, a partir deste conhecimento, uma manifestação enorme, extraordinária, de justiça no seio da igreja, Pai.
mas é justiça mesmo, Pai. A justiça vem, e as tuas retribuições e as tuas fartas colheitas também. É tempo, Senhor, de nós recebermos. É tempo, Jesus, de nós vermos o teu agir com integridade, a tua honestidade, a tua verdade, as coisas corretas. É isso que nós queremos para nós. Mas é isso também que nesta noite nós nos propomos a viver. Pai amado, eu oro por aquele irmãozinho, Senhor, que tem vindo aos cultos. Aquele irmãozinho, Senhor, que está à margem, Jesus. Aquele marginalizado, que não entende, que costuma dizer sempre: está difícil, está difícil, está pesado, está pesado, está pesado, está difícil. Ó Jesus, ó Jesus, Tu és o reto juiz, Pai. Traz aqueles que estão à margem para o centro da Tua vontade, Senhor. Traz aqueles que estão, Senhor, sobrecarregados, Jesus, para que Tu possas aliviar esses fardos pesados. Pai amado, que seja manifestada nestas vidas, Pai, a verdade, a integridade, aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, Jesus. Que bata em retirada agora, Senhor. Todos os dardos inflamados do maligno sejam apagados, Pai. Ó Deus, que saiam as mentiras, as injustiças, Pai. Nós sabemos porque elas vieram, Pai, para nos provar, Jesus. E nós sairemos aprovados. Nós glorificaremos o Teu nome, porque o Senhor não está omisso, jamais ficará omisso a qualquer injustiça contra as nossas vidas, seja do não crente, Senhor, seja do crente. Tu sabes como tratar a cada um, Tu sabes como manifestar a justiça, Pai. Eu te apresento agora as causas, Pai, que dependem de homens, de advogados, de juízes. Eu te apresento agora estas questões, Pai, porque Tu estás acima deles, para que o Senhor incline estes corações, para que favoreçam o Teu povo, Senhor, para que liberem aquilo que é devido a cada filho, a cada família, Pai. E agora, Jesus, eu te peço pela justiça manifestada na igreja. Eu sei que esta palavra cortará para todo lado, mas eu peço, Jesus, porque os meus irmãos agora estão alinhando o seu proceder àquilo que é a Tua justiça, Jesus, a Tua verdade, a Tua integridade, a Tua honestidade, para que se manifeste com abundância a vida, a justiça e a honra. A vida, a justiça e a honra. Receba na sua vida a abundante vida que o Senhor tem, a justiça de Deus e a honra do Senhor, para a glória do Seu nome. Amém. E diga amém. Glória a Deus. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti. Se prepare essa semana, você receberá notícias inesperadas. Deus já me sinalizou. Muitos aqui terão esta semana notícias por causa desta mensagem de hoje. Receba, em nome de Jesus. Senhor Deus, graças Te damos, ó Pai, por esses momentos preciosos, ó Deus, importantes nas nossas vidas, Senhor. Obrigado por nos trazer à Tua casa nesse dia, nesta noite, ó Pai, para ouvir palavra, conselhos sábios que vieram diretamente do trono da Tua graça, para abençoar os nossos corações. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te agradecemos pelos líderes do nosso ministério, ó Pai, a vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, pela sua esposa, Bispa Rosana Ferreira, por toda a sua família, ó Pai. E eu Te louvo de igual forma pela vida da nossa Bispa Solange Brandt, Jesus. Te louvo, ó Pai, pelo corpo ministerial da Igreja Cristo Vive de São Paulo, pelos pastores, presbíteros, diáconos, ministros. Ó Deus, Te louvo, ó Pai, porque nós somos um corpo bem ajustado, somos um povo, Jesus, que segue, que ouve a Tua voz, que ouve os Teus ensinamentos, e recebemos essa palavra de justiça, Jesus, nesta noite. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por mostrar mais uma vez os caminhos a serem trilhados, o comportamento ideal, ó Pai, dos Teus filhos, e nós assumimos o compromisso, ó Pai, de colocar em prática nas nossas vidas. Ó Deus, nós declaramos que assim será, em Teu nome e para a Tua glória, e todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Manifesta, Senhor. Graças a Deus. Manifesta, Jesus. Glórias a Ti, Jesus.
Aleluia. Vamos declarar que fazemos parte do reino de justiça, do reino de amor, de paz. Faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor e vive a santidade, vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber das mãos do meu Senhor minha parte, a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos, os de coração humilde, manso e puro. Eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor e busca a santidade, vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber das mãos do meu Senhor minha paz e a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Fome, eu tenho sede de Deus, de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Bem-aventurados são, bem-aventurados são os que buscam o teu reino, tem sede de justiça. Esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Glória a Deus, aleluia. Estenda sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, Até amanhã. Glória a Deus. Boa noite. Servimos a um Deus justo. Amém. Cumprimente Glória seu irmão. a Deus. Diga, servimos a um Deus justo. Boa noite. Boa Aleluia. semana.